Vá consertar as coisas. Deus é um Deus misericordioso e que está pronto a derramar sobre nós conhecimento e discernimento. Se tem uma coisa boa, é conviver perto de pessoas que têm discernimento. Aquela pessoa que sabe o momento de agir, o momento de parar, o momento de ir embora, o momento de chegar. Meu Deus, que maravilha! Como é bom viver perto de quem tem discernimento, de quem entende as coisas rápido. E isso vem de quem? Não vem de cursos, não vem dessas coisas, vem da boca do Senhor, do próprio Deus. Essa semana é o momento para você de olhar, enxergar e decidir. Eu era cega, mas agora eu vejo. Vá pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Vá consertar o que precisa consertar. Vá arrumar o que está errado, bagunçado, dividido. Vá arrumar as coisas. Vamos orar e consagrar esse horário ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, mais um período na sua presença, que é maravilhoso, como é bom, Senhor. Como é bom ouvir a sua palavra. Há dias que nós precisamos só da sua palavra, recarregar as forças dobrados aos seus pés, buscar a direção, meu Deus, do seu coração. Há dias que só de entrar no santuário, a nossa visão já volta ao lugar que ela deveria estar. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que hoje, nesse culto, seja um culto para clareza de visão. E que possamos ver cada vez mais, porque enxergar, meu Deus, vai nos fazer evitar caminhos errados, tropeços, um lugar de trevas, de confusão. Então eu peço que o Senhor seja conosco. Ajude-nos e derrame do seu favor e da sua graça, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém, amém. Então vamos lá. A Flórida e o seu tempo super estável, né? Que é assim, hoje está, sei lá quantos, 5, 4 graus, amanhã certamente estará 30, e assim viveremos, entendeu? Porque cada dia aqui é um clima extremamente equilibrado, né? Um clima assim que você sabe exatamente o que vai acontecer com você mais tarde ou amanhã. Então, continuamos na nossa saga, na nossa busca para a sabedoria. A sabedoria não pode nos cansar, e é a sabedoria que nos faz ver, enxergar, porque ver, às vezes você está vendo, vista, nós temos vista, mas a visão é completamente diferente da vista. Vista, algo comum, vejo, tal, percebo. Visão é uma visão de futuro. É uma visão que às vezes ninguém viu, mas você viu. Visão é aquilo que o Espírito Santo nos dá quando nós pedimos sabedoria, clareza. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria de como eu faço isso, de como eu respondo isso, de como eu ajo nisso, de como eu trato isso, de como eu curo isso. Me dê sabedoria, Senhor. É isso. A sabedoria nos faz enxergar. Desde que nós começamos a pregar sobre sabedoria e sabedoria, eu tenho recebido mensagens, recados, comentários, mas é tantos de mulheres que dizem assim para mim, ó, eu não sabia, ou eu não percebia que eu fazia isso. Agora eu estou percebendo. E já mudei. Eu não percebia que esse comportamento atrasava tal área da minha vida. Agora entendi. Agora, então, vou pegar o caminho certo. Não há nada mais bonito, mais profundo do que um cego que passa a enxergar. Não há nada que caracterize mais o poder do Senhor do que um cego que se arrepende. Se arrepende e volta a ver. Porque muitas vezes você não passa de um cego, uma cega.
Não está vendo, não está enxergando. Não é que Deus não tem um propósito com você, um trabalho com você, que você não possa fazer tal coisa, ou que você não é bom o suficiente nisso, ou que você não fez direito tal coisa ou aquilo. Não, às vezes, o que falta para você é visão com sabedoria. Uma visão cheia de sabedoria. Vai clarear seu mundo, vai abrir sua mente, vai expandir suas ideias, vai fazer você pensar com a cabeça de Deus. Ter uma cabeça que pensa como o Espírito Santo te direciona. E não há nada mais poderoso que isso. Quando a gente passa a enxergar que determinadas atitudes nossas estão estragando com a nossa vida, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa vida financeira, com a nossa saúde. Como é importante enxergarmos além daquilo que nós queremos. Não é porque a gente quer, é porque agora nós vemos. Eu até ontem estava lembrando dessa passagem, dormi, acordei com essa passagem na cabeça, lembrando dela, fui ler de novo. Do cego, desde nascença, que o Senhor Jesus cura ele. E aí todo mundo entra em confusão. Todo mundo fica meio confuso. Mas ele não era cego? Mas ele não nasceu desse jeito. Além de cego, ele mendigava. Ele pedia esmolas, mas não tem como. Toda pessoa que é cega, que não enxerga, ela fica mendigando coisas. Ela fica pedindo esmolas. Toda pessoa que é cega, você vai ver ela sempre mendigando alguma coisa. Ela vai em busca de atenção, ela mendiga atenção, ela fica mendigando amor dos outros, ela vive de forma indigna, ela fica mendigando, inclusive, de uma forma, na parte financeira mesmo. Ela não tem realizações, ela é frustrada. E não tem nada mais indigno do que você ficar mendigando algo que já é seu, que já foi dado a você. Toda pessoa que é cega, ela vai estar num canto pedindo esmolas. Por quê? Porque ela causa um transtorno e um incômodo naquela situação que ela é obrigada a ficar num canto e pedindo esmolas. Não aceita essa condição para você. Decida pedir a Deus sabedoria. Pare de viver de forma indigna. Não há nada mais indigno do que a gente desejar, querer amor, atenção, ser honrado em determinados lugares e não conseguir aquilo por falta de visão, por falta de sabedoria, por atitudes sem sabedoria, coisas que não edificam, coisas que não te levam para frente. E depois, todo mundo, aquele povo ficou em pandareco quando viu aquele cego enxergar. Todo mundo. Mas ele não era. Os fariseus, então, meu Deus do céu. Mas como que ele é cego? Os discípulos. Quem foi que pecou? Ele ou os pais? Ninguém. É para que a glória do Senhor se manifeste ali. Depois, os fariseus em pandareco. Peraí. Como você está enxergando? Não é possível, mas não é sábado, mas não é isso. Mas aquele homem que foi fazer você enxergar, ele é pecador, como ele fez você enxergar? Isso é maravilhoso, porque toda pessoa, quando ela volta a enxergar, ela muda as atitudes dela e ela confunde todo mundo que está ao redor. As pessoas começam a se perguntar, mas ela não fazia isso? Mas ela não era assim? Mas ela não agia dessa forma? Mas ela não tratava as coisas desse jeito? Mas ela não era uma mãe que cuidava dos seus filhos assim? Mas ela não era uma esposa desse jeito? Mas ela não era uma profissional assim? Eu era cega, mas agora eu vejo. Isso é maravilhoso. Isso é o poder do Senhor. O poder do nosso Deus é esse. Eu era cega, agora eu vejo. Desde que o Senhor me chamou para falar com mulheres, para ser bem sincera, eu falo desse testemunho sempre, eu levei mais de um ano ainda, para eu entender exatamente o que o Senhor queria comigo.
que o senhor, né? Eu vou fazer, eu quero ajudar, vamos lá. E tal, posso compartilhar as minhas experiências e tal, mas ainda haviam tantas dúvidas dentro de mim, havia tantas questões dentro de mim, que eu perguntava a Deus frequentemente: Senhor, o que é que eu tenho para dar para essas mulheres? O que é que eu tenho para lançar para elas? O que é que eu tenho para falar para elas? Né? O que é que eu tenho para falar? Porque às vezes, no lugar que você está, você é caracterizada como a pior pessoa que chegou até ali, o pior espírito que já passou por aquele lugar, a pior mãe que está ali cuidando das crianças, a pior esposa, a pior profissional, não sei o que já foi dito sobre você. Às vezes você está nessa posição. E aí você pensa assim, tá bom, o que eu tenho para oferecer? E aí um dia Deus falou comigo exatamente isso. Falei, o que eu vou compartilhar? O que eu vou ficar compartilhando com elas ali, entendeu? Eu gosto de dar testemunho de vitória, quem não gosta? Vou compartilhar o quê? E eu me lembro do Senhor falar comigo. Fale dos seus erros. Fale de como não fazer. Pronto, entendi. Deus não desperdiça nada. E aí, começaram até algumas perguntas de pessoas não tão próximas, mas ligeiramente perto. Mas fulana, mas isso, mas aquilo. Eu era cega, mas agora eu vejo. E assim, com cada conquista que você vai obtendo e descobrindo na palavra. Você era aquela que perturbava a sua família? Era. E agora? Eu era cega, agora eu vejo. Agora não faço mais isso. Vá e conserte as coisas baseado na sabedoria. Baseie-se na sabedoria, naquilo que a palavra está direcionando. Se a palavra está dizendo para você assim, para de agir assim, não faz desse jeito não, você vai acabar e destruir a sua casa. Você vai acabar com tudo, destruir sua família, vai destruir seus sonhos, para de agir como louca. Porque algumas pessoas, e isso é uma forma amorosa de falar, que na Bíblia você vai encontrar várias direções dessas, pessoas que agiam como loucos. Sem credibilidade, não pensava em nada, só ia e acontecia, né? Não, para de agir como louca. Para de agir como cega. Ouviu, confrontou, ouviu um provérbio ou alguma explicação, aquilo confrontou você, ou você ficou com raiva de quem estava falando, seja de mim, seja de outra pastora, quem estava falando ali, você ficou com raiva da pessoa. Fulano falou aquilo, não gostei, não concordo, assim, né? É confronto. Isso é a palavra confrontando você. Confrontou, pronto, é o Espírito Santo dizendo assim, esse é o ponto, é aqui que você precisa mudar. Sem justificativas. Mas aí meu marido é assim, mas você não sabe como é que é ser mãe assim e tal, ter crianças dessa forma. Sem justificativas. Só mude isso. Preocupe-se com sua mudança. Pare de agir como cega. E tenha esse testemunho para contar que é isso que eu tenho recebido. Eu agia dessa forma, mas eu percebi, agora não faço mais. Que diferença tem essa frase para eu era cega, mas agora eu vejo? Nenhuma. Eu tratava a minha família assim. Que diferença tem para a frase eu era cega, mas agora eu vejo? Nenhuma. Eu era cega, por isso eu fazia isso. Mas agora eu vejo, então ajo diferente. Não adianta também só ver e não sair do lugar. Precisa ver e agir de forma diferente. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher sábia edifica seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. Eu comecei essa saga da sabedoria com esse versículo. A mulher sem sabedoria, sozinha, ela não precisa de uma equipe. Ela não precisa de demônios. Não joga a culpa no demônio, que a culpa não é dele, não. Porque a palavra está dizendo exatamente o quê? A mulher insensata, tola, sozinha. Sem a ajuda da equipe do diabo. Sem essa ajuda ali, ela sozinha
dá conta de acabar com tudo, de destruir com tudo, inclusive com o emocional das pessoas. Você tem o poder nas suas mãos de destruir e acabar com o emocional dos seus filhos agora. E amanhã, daqui 10, 15, 20 anos, esses filhos podem estar frustrados, assustados, confusos, perturbados, porque havia uma tola que destruiu sozinha com o emocional daquelas crianças. Como eu sempre digo, aqui eu não vou ficar falando da relação de um casal, o que é que um homem tem que fazer, o que uma mulher tem que fazer, porque aqui é um culto para as mulheres. No culto dos homens é dito o que os homens precisam fazer. Aqui é um culto direcionado para as mulheres. Por quê? Porque às vezes, às vezes até em atendimento, quando eu estou falando, há mulheres que falam assim, mas é porque ele faz não sei o quê. Não, nós não estamos falando dele, eu não estou falando com ele. Agora é um culto dedicado às mulheres. E a Bíblia está dizendo que o poder, você tem um poder tão grande nas suas mãos, mas tão grande nas suas mãos, você é tão poderosa espiritualmente falando, você tem o poder de edificar, de fazer homens e mulheres saudáveis, discípulos, que você vai poder só depois contemplar e agradecer ao Senhor, porque aqueles filhos estão encaminhados, ou você tem o poder de destruir, arrebentar e acabar com tudo. Essa é a palavra para você. Sozinha derruba sua casa. A culpa é do diabo, maldições hereditárias, traumas do passado e tal, não sei o quê. E às vezes são só atitudes de tolice mesmo. São só atitudes sem visão, impensadas, que estão acabando com a sua casa, com o seu casamento. Às vezes você está ali falando assim, ele está mais frio comigo, ele está mais seco, ele não é mais tão romântico, ele não é mais tão educado comigo, porque ele deve estar interessado em outra mulher, ele deve estar vendo outra, ele deve estar, enfim, né? E às vezes não é nada disso. Às vezes sua companhia que é desagradável. Às vezes esse homem está com você, o pouco que ele está com você é extremamente desagradável. Você faz brincadeirinhas sem graças, você julga, você perturba, você fala e grita, e não é nada bom. É só companhia mesmo. Eu já contei esse testemunho aqui no altar, que o Murilo, ele falava assim para mim, às vezes, quando a gente estava com muitos problemas e muitas situações, e eu achava, às vezes, que ele estava mais frio, mais seco e tal, não sei o quê, ele falava assim para mim, Mari, você é linda, mas é chata. Pronto. Do que adianta ter beleza ou qualquer coisa do tipo? Isso meu marido falava, mas a pessoa é chata. A pessoa chata, ela fica feia. Ela fica difícil de conviver. É difícil ficar perto dela. Ela fica feia. Ela pode estar vestida, a palavra disse, eu preguei isso semana passada, com joias. E ela não passa de um porquinho com pérolas ali. Porque ela fica feia. Às vezes tem pessoas que você olha para ela, fisicamente, ela não tem aquela beleza que você chega e fala, nossa, que pessoa bonita, né? Mas a pessoa é tão agradável, mas tão simpática, tão cheia de visão, sabedoria, que ela fica bonita. Que ela chega a ficar bonita. Agora tem aquelas que, dependendo do comportamento dela, ela fica feia. Você olha para ela, é como se, não sei, não junta, não batesse. É as trevas e a luz mesmo, não vai juntar. Às vezes é só comportamento. Ai, meus filhos são ingratos, eles não querem ficar perto de mim, eles não querem falar comigo, porque são ingratos, filhos ingratos e tal. Olha, às vezes você plantou uma vida toda para que essas crianças crescessem distante de você. Não quero, vai para lá, não me abraça, não me toca. Às vezes uma vida toda foi plantado isso na vida dessas crianças. Às vezes, uma vida toda, essas crianças foram maltratadas, humilhadas. Quando adolescentes, maltratados, humilhados. E aí, quando chegou, ficaram maiores de idade, o que aconteceu?
esses filhos seguiram sua vida. O que eu não estou justificando, tem que honrar pai e mãe. Só que muitas vezes honrar pai e mãe também não se caracteriza. Vem, mãe, pai, pode morar comigo, fica aqui comigo o tempo todo e tal, não sei o quê. Não precisa disso. Honrar pai e mãe, você respeita, você ajuda, você abençoa, você conversa com tranquilidade e perdoa, óbvio. É isso. Agora, às vezes, não é ingratidão dos filhos. Aquilo foi plantado durante muitos anos. Você já pediu perdão para os seus filhos? Será que você já teve consciência que na sua época de cegueira, você quase matou esses filhos emocionalmente? Você sabia que há filhos que hoje, que têm 30, 40 anos, ainda não se curaram completamente das feridas causadas por um pai ou por uma mãe que também eram feridos? E aí, se você buscou a luz, então agora você vê. E se você vê, está na hora de consertar. Ah, mas isso faz muito tempo. Não. Um pedido de perdão não vence. Será que você olhou nos olhos dos seus filhos já e falou assim: eu era cega, meu filho, mas agora eu vejo. Eu não sabia o que estava fazendo, mas agora eu vejo. Tem como a gente recomeçar? Tem como me perdoar? Tem que ter. Será que você já pediu perdão para o seu esposo? Sentou, olhou dentro dos olhos dele? Porque às vezes não vai bastar só você consertar algumas coisas no silêncio. Às vezes você vai ter que chegar, olhar nos olhos daquele homem e dizer assim, ó, eu era cega, eu agia como louca, eu era uma tola, mas agora eu vejo. Tem como me perdoar? Pode me perdoar. Por isso que eu fiz. Por essa atitude, por esse tratamento, por essa falta de consideração, por essa falta de cuidado, sim, por esse desequilíbrio que desequilibrou toda a casa e toda a família? Será que já pediu perdão? Às vezes por algum estabelecimento que você passou e você trabalhou. Às vezes você fez alguma coisa naquele lugar, você quebrou coisas naquele lugar, você agiu de forma insensata, tola, saiu de lá de fininho, não contou para ninguém e tal. Não tem nada de crente e sabedoria aí. Será que você já voltou atrás e pediu perdão pelas coisas que você prejudicou naquele trabalho, para aquele patrão, para aquela pessoa que derramou sua confiança em você? Será que você já foi lá e consertou algo que você fez e que você simplesmente fingiu que não fez? Será que você já pediu perdão para pessoas que você agiu com total tolice e na emoção? A começar pelos seus, os que estão ao redor da sua mesa. Será que você já pediu perdão para a sua família e disse assim, ó, eu era cega, mas agora eu vejo. Então, eu não colocava a mesa para nós comermos, mas é tão importante a gente compartilhar a mesa. Então, a partir de agora, vai ser assim. Pronto, conserta as coisas, com sabedoria, com visão e, claro, com sinceridade. Conserte as coisas sendo sincera, com você primeiramente. Você tem o poder de edificar. Então você está olhando um monte de entulho aí na sua casa, na sua família. Tem um monte de coisa quebrada, caída, falida. Você tem o poder de edificar tudo isso sozinha. Você nem precisa de ajuda humana, só de Deus. Mas também você tem o poder de derrubar tudo que está muito bem construído. Cuidado. Uma pessoa tola vai criar outros tolos ou tolas por aí, que vão sair destruindo toda a obra do Senhor, que poderia ser um grande testemunho na sua vida. Provérbios 12:4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Cadê? NVI. Viva. Uma esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido, mas uma esposa leviana
é como uma doença nos ossos. Na NVI, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer nos seus ossos. O seu comportamento é vergonhoso? O que você faz é de causar vergonha? Não, imagina, eu só grito para a vizinhança toda ouvir, porque eu quero deixar claro a minha insatisfação. Quando não, há aquelas que colocam a cabeça na janela para gritar ou com o vizinho de cima ou com o vizinho de baixo. Mas domingo de manhã estão saindo com a Bíblia na mão. É melhor você sair escondidinha assim, ó, para ninguém perceber que você é crente. Porque ser crente só de domingo não funciona, precisa ser todo dia. Aí você botou a cabeça na janela e gritou com o vizinho de cima, gritou com o vizinho de baixo, gritou com o porteiro na frente, e brigou com os filhos, e xingou um, e xingou o outro, e fez não sei o quê. Meu Deus! Olha o comportamento vergonhoso. Vergonhoso é como um apodrecimento nos ossos de quem? Do marido. É de comportamento vergonhoso. Por quê? Porque a virtuosa, a exemplar, a dedicada, ela é como uma coroa para ele. Só usa coroa realeza, né? Realeza que vai usar coroa. E as coroas da realeza são coroas lindas, toda cheia de ornamentos, aquela coisa bonita, e é diamante, e é pedras preciosas. Ninguém olha para uma coroa e diz, nossa, horrível, eu nem queria uma daquela. Ninguém gosta de coroa. Não, coroa é linda, né? E um homem e uma mulher que anda de coroa, é para ela se destacar no meio da multidão mesmo. Por isso que você vai ver a realeza usando coroas, porque eles são da realeza. Então, eles são diferentes, então eles se destacam no meio da multidão. Uma mulher dedicada faz um homem se destacar no meio da multidão. Todo mundo passa a perceber aquele homem, a notar aquele homem por causa daquela mulher. Porque aquela mulher fez boas obras e aquele homem, então, é elogiado na porta da cidade. Porque aquela mulher conseguiu organizar algo, organizar seu setor, ou cuida dos seus filhos de uma forma exemplar. Toda professora da escolinha sabe, quando uma criança chega e é aquela mãe com muito mimo, com muito cuidado, com muito zelo, você vê o cuidado nos detalhes, você sabe, dedicada. Você vai ver aquele homem bonito, cheiroso, limpo, arrumado, bem passado, organizado. Você olha para aquele homem e você sabe, tem uma mulher, uma boa mulher ali atrás, dedicada, organizada, que organizou a vida daquele homem para ele seguir a vida. Agora, você sabe exatamente quando um homem é mal casado. Você vai ver ele frustrado, ele com problemas no trabalho, ele sendo chamado para resolver problema da mulher dele, ele sendo confrontado por coisas que a mulher dele falou, por coisas que a mulher dele, por formas que a mulher dele agiu. Você vai ver. Você vai olhar e falar assim, puxa vida. Porque uma mulher dedicada, uma mulher sábia, o que ela faz? Dá paz. Ela dá paz. Vai viver em paz, vive em paz, vai. Você vive em paz, ele vive em paz, está todo mundo em paz. Ela dá paz. Agora, uma mulher tola, você vai ver aquele homem sempre em problema. Ele não anda de glória em glória, ele anda de problema em problema. Ele anda de situação em situação. Ele anda de confusão em confusão. E consertando um rastro de destruição que ela vem deixando. Porque às vezes é ele que vai ter que resolver. Às vezes aquela briga que você teve com o vizinho dentro do condomínio, é quem? Seu marido que vai ter que resolver para você. Às vezes aquela situação que você criou no trânsito ou não sei o quê, quem vai ter que ir atrás de você? Alguém vai ter que ir lá te ajudar. Às vezes no seu setor, às vezes dentro da igreja, às vezes no seu trabalho, vocês trabalham juntos, perto. Uma fofoquinha que fez, lá vai, chama quem? Pode chamar o marido.
Às vezes, há mulheres, eu já encontrei mulheres que deram tanto problema, que ao invés de falar com ela, falava só com o marido. Ó, fulano, ó, já que a fulana aqui não escuta, nós vamos falar com você. E uma coisa é fato. Todo homem fracassado casou com uma tola. Todo homem fracassado. Agora, às vezes você pode ver um homem que ele não tem muitos atributos e muitas coisas e tal, mas se ele casou com uma mulher sábia, ele é elogiado pelo procedimento dela. Como ela procede, como ela faz, como ela conduz. Olha o poder que tem nas suas mãos. E não fica com esse julgamento dentro de você. Ai, mas aí só eu. Ah, mas aí só eu tenho poder de fazer isso. Foi a Bíblia que falou, não fui eu. Eu também ficava confrontando a própria Bíblia. Que injustiça, onde tem a parte do homem? Cadê? Cadê o homem aqui que não tem toda essa parte? O homem tem outras responsabilidades, outros níveis de responsabilidade. Então, vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Esse é o nosso. O nosso nível de responsabilidade é esse. Às vezes eu ficava pensando assim, então quer dizer que para ser uma mulher dedicada, com sabedoria, é só lavando, passando, cozinhando e tal, não sei o quê? Não é só isso, mas também. Não é só isso, não. Para com isso, esse discurso pronto, dessa mulherada que não sabe diferenciar a direita da esquerda. Falando, sabe? Ai, porque a mulher então só serve para passar, lavar, cozinhar, só serve para isso. Mulher pode estar aonde ela quiser e tal, desde que haja com sabedoria, né? Se ela agir com sabedoria e tiver o favor do Senhor, ela pode ir para cargos maravilhosos, porém, também faz parte. Essa parte da mulher, lavar, cozinhar, passar, organizar as coisas, é maravilhosa também. Não te torna menor do que ninguém. Às vezes Deus não deu uma nação para você. Inclusive eu vi essa frase esses dias, nem sei da onde, nem sei do que. Eu sei que estava lá. Às vezes Deus não deu para você uma nação, deu para você uma casa, um lar. E às vezes a gente não está dando conta de governar a nossa casa, o nosso lar, o nosso quarto, as nossas coisas, mas eu quero nações. Eu quero, assim, multidões. Governa primeiro a sua casa. Edifica primeiro o seu lar. Levanta primeiro os que estão ao seu redor, para depois ser em busca de nações. Nações dá bastante trabalho. Gente dá trabalho, claro que dá. Mas também, quando essas pessoas são curadas, elas estão ali para somar e abençoar. Isso aí é maravilhoso também. Agora, nações dão trabalho. E às vezes você está cansada já de tentar organizar sua própria casa, fisicamente e espiritualmente. E às vezes está lá, estou cansada, estou estressada, então você não pode ir para nações. Ai, estou sobrecarregada e tal. Então, nação, esqueça das nações. Porque primeiro a gente edifica o nosso lar, primeiro a gente vai edificar o nosso primeiro ministério. Seu primeiro ministério é aquele que você acorda, que você levanta, que você está lá fazendo as coisas. Você vai perceber o quanto coisas que para você eram insignificantes e simples são preciosas para quem está ao seu redor. Eu não sabia da preciosidade para as minhas filhas, que era eu cozinhar para elas. Eu não tinha noção do quanto isso era precioso para elas. Eu não tinha noção do quanto era precioso para o próprio Murilo. Eu não tinha noção. E também não fazia questão nenhuma de ter. Não queria, não sabia, não tinha interesse. Até o Senhor fazer eu voltar, fazer o caminho de volta, me submeter à minha senhora e seguir. E é isso. Às vezes você não tem noção o quanto é importante para alguém acordar ou chegar e ter uma mesa feita, uma mesa colocada, uma comida quentinha, gostosa, um lugar aconchegante, vestir uma roupa cheirosa. Que delícia! Isso é muito bom.
Aí você, às vezes, num momento de loucura, num momento de nervosismo, num momento sem sanidade mesmo, não vou passar, não vou lavar, não vou cozinhar, tal, tal, tal. Já fiz isso também, já fiz tudo. Pode me perguntar, o que você já fez? Tudo, tudo, tudo. Só não traí. Não traí, não matei, mas de resto, sim, a alma, o restante, pode vasculhar aqui no meu histórico que tem. E aí eu posso dizer para você o quê? Eu era cega, mas agora eu vejo. Fique em paz. Todo mundo pode estar num momento de cegueira e encontrar luz aonde? Na palavra. Ó a palavra falando, ó. A mulher exemplar, vai buscar lá a tradução. O que é exemplar? O que é ser exemplar? O que é, então, ser virtuosa? O que é? É aquilo que sai virtude. Lembra do Senhor Jesus falando, quem me tocou? Ó, peraí, nossa Senhora, uma multidão aqui ao seu redor, o Senhor está perguntando quem te tocou? Às vezes eu achei até um pouco grosseira essa resposta ali. Aí ele falou assim, é porque esse toque aqui saiu virtude. Daqui saiu virtude. É que tem virtude. É algo virtuoso, é algo poderoso, é algo que não tem como ser ignorado. É algo que, independente da multidão que cerque você, não há como ignorar. Alguém cheio de virtude, uma mulher cheia de virtude, não tem como ignorar. Não tem como a gente deixar aquilo lá passar despercebido. Não. Todo mundo sabe, todo mundo percebe, todo mundo vê. No meio da multidão, dá para perceber o procedimento, o tratamento, a forma de conduzir, dá para saber exatamente. Agora, se o marido é envergonhado, é deixado, é exposto na porta da cidade, pode acreditar, é tola, casou com uma tola. Muitos homens hoje podem estar vivendo a realização de um sonho de mulheres que sonharam durante muito tempo. Mulheres que sonharam, que oraram, que buscaram por esse marido. Junto com o trabalho dele, junto com a força dele, eles podem ser um casal com uma união assim que ninguém derruba. Agora, se tiver uma mulher que estraga de um lado e um homem que não quer saber de força e valentia nenhuma, é uma casa completamente destruída. Eu pulo para Provérbios 26, versículo 1, que diz: como neve no verão, ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Na Viva, a honra é imprópria para o insensato, da mesma maneira que a neve no verão e a chuva forte na época da colheita. Neve no verão, vai o quê? Não vai durar 5 minutos. A neve aqui na Flórida, em julho, não duraria 2 minutos, arrisco a dizer. É como a honra para a pessoa que ela é insensata. Ela faz as coisas assim pela cabeça dela. Ela é honrada, de repente ela destrói tudo de novo. É você honrar alguém que você sabe que daqui a pouquinho ela pode causar um transtorno e trazer vergonha de novo para todo mundo. É como honrar um insensato. Quando chuva na colheita, chuva é bom na hora que aquilo lá está germinando, está crescendo. Agora, para colher, já está bom, vamos colher tudo bonitinho, seguir a vida e tal, né? Chuva na colheita é encharcado, é algo impróprio, é algo que não dá certo, não vai casar. Porque às vezes, se você honra um insensato, o que ele faz? Ele age como Agar. Antes mesmo da barriga dela aparecer, ela já subiu num tijolo ali, ó, e falou assim, ó, agora estou grávida, né? Você não, Sara, eu sim. Estou grávida. Ó a honra para o tolo, para o insensato. É isso aí, ó. Ela vai buscar a própria destruição dela. Ela mesma vai causar sua própria destruição. É a pessoa que não está preparado para ser honrado. Não tem estrutura nenhuma para viver uma promoção. Às vezes, Senhor, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais dinheiro e tal, não sei o quê. Às vezes você mostrou para Deus que o pouco que o Senhor abençoou você.
Você subiu num tijolo, você humilhou pessoas, você humilhou o seu cônjuge. Eu sempre orei que eu queria prosperar. Prosperar, ter dinheiro, quero ter mais dinheiro, quero ter liberdade financeira. Liberdade financeira, quero fazer o que eu quiser e tal, tal, tal. Não é errado, não. Você tem que orar e pedir isso. É maravilhoso quando você pode ir para um lugar, um mercado, uma loja, que você olha algo e você fala, eu vou comprar porque eu decidi comprar, eu quero. Você não tem que pedir alguma coisa. Isso é muito bom. Isso é algo que Deus deu a você, desde que usado com sabedoria. Porque todas as vezes que eu pedia isso, eu tinha planos ali dentro. Também não vou precisar pedir mais nada para ninguém. Também não vou ficar pedindo autorização para nada para o Murilo. Ele vai ver só também. Porque aí, quando eu puder, não vou nem falar, só vou fazer. Não prospera nunca. Nunca vai para frente. Às vezes você está pedindo mais, mas o pouco que você ganhou, você usou para a sua própria maldição. É como neve no verão. É maldição. Porque você sabe que neve no verão, se o lugar encharcar de neve, não sei se fala encharcar, não sei se é certa essa expressão, mas se o lugar estiver tomado de neve, você sabe que depois o problema daquele lugar é quando aquela neve derrete, né? Que aquilo vira uma enxurrada de água. Mas é uma enxurrada, é coisa grande, que aquele povo fica às vezes ilhado por dias, até aquela água sumir tudo dali. Você vê aqueles lugares com neve muito alta, quando ela derrete, aquilo causa um transtorno que as pessoas não podem passar. Sabe, quando chove e alaga tudo, é quando a neve derrete. Acontece isso. Em lugares muito gelados que depois derretem. É neve no verão, é isso aí. É para a própria destruição. Senhor, me prospera, me dá mais dinheiro e tal, não sei o quê. Mas ó, no seu coração, ó, também ele vai ver. Quando tiver mais dinheiro, eu vou jogar na cara dele. Ele vai ver só. Lembra quando você me humilhou? Agora eu não preciso mais de você. Eu não preciso de você. Você precisa de mim. Eu não preciso de você. Não tem como prosperar. Às vezes um pouco que Deus promove o tolo, a tola, a insensata. Ela já age de uma maneira arrogante. Ela já humilha pessoas. Ela já não está mais, né, com a humildade que deveria agir, com a humildade que deveria ter. É isso. A honra veio para a própria destruição. Está aí. Às vezes não sai do lugar algumas coisas porque é sua própria destruição. Senhor, eu quero um relacionamento, eu quero casar com fulano, eu quero casar com cicrano e tal, não sei o quê. E Deus está lá vendo, ó. Isso aí vai ser para a própria destruição. Acredita em Deus, confia nele, ele sabe, ele tem informações que nós não temos. Provérbios 18:6. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Esse é um dos melhores para mim. Não tem gente que você olha e fala assim, merecia uma surra. Esse aí merecia. Esse aí, ainda bem que eu não estava por perto. Teve algumas pessoas que eu já falei isso. Ainda bem que eu não estava próxima, que se eu tivesse, ia ficar difícil me segurar. Ninguém ia me segurar. Por quê? Porque as palavras do tolo o envolvem em brigas. O tolo, ele vai conseguir encontrar uma forma dele tocar na ferida exatamente daquela outra pessoa. Esse é o tolo. Ele sabe provocar. E eu falei, sempre vou falar. A mulher, ela é poderosa. A referência, a representação do Espírito Santo é a mulher. Mas você quer uma pessoa perversa? É uma mulher tola. Ela é perversa. Ela consegue num nível de maldade que assim um homem pensaria, eu não vou fazer isso não, que isso aí não é certo. A mulher perde o escrúpulo. Ela fala, não, se é certo ou não quero nem saber. Eu quero só me vingar. Eu quero só botar para fora. Tudo aquilo que eu estou sentindo. Tola. E as palavras do tolo o envolvem brigas. Porque ele vai provocar. Ele vai achar o ponto fraco daquela pessoa e ele vai tocar lá, ó, lá naquele ponto fraco. Sabe aquela palavra que você sabe exatamente que aquela pessoa não sabe, não gosta? É aquela que você vai usar. Sabe aquela pessoa que às vezes você já teve problema dentro da sua casa? Que seu marido às vezes falou com você assim, ó, não gosto, que você fica... né, tão perto, né, de conversinha, ou esse tipo de assunto com fulano, e aí num dia que você está mais nervosa, você faz questão de mostrar, ó, com quem eu estou falando, ó, perto de quem que eu estou, tolo. Aqui, ó. Aí, cria uma briga.
Aí pode acontecer um problema, uma tragédia, uma briga. E as palavras dessa criatura tá pedindo para receber uma surra. Me bate, pode me bater. Pode me bater. É isso. São as palavras do tolo. Quando não, aquelas mulheres que pedem literalmente, me bate, eu quero que você me bate, me agrida e tal, não sei o quê, porque ela vai tentar ganhar a discussão de alguma forma, né? Às vezes ela vai tentar vencer aquela discussão de qualquer jeito. Então, ela vai provocando aquele homem assim, ó, até o limite dele, até chegar ao limite. Quando chega o limite, e aí aquilo vira um problema, uma discussão, um pega no outro e vira uma agressão física dentro de casa, ela vai usar aquilo, às vezes até contra ele. Porque ele me bateu, porque ele fez isso. E às vezes ela mesma estava lá, vai, você não é homem, você não é macho, então bate, então empurra. Olha o que a Bíblia fala para você, ó. As palavras do tolo, ele pede para receber uma surra. Cadê na... Deixa eu ver. 18:6. NTLH, né? Viva. O tolo provoca brigas com suas palavras. E sua conversa atrai açoites. Esse papinho vai atrair açoites. É o chicote mesmo, entendeu? Na NVT, aqui... tá certo. Deixa eu ver. Na NTLH, desculpa. Provérbios 8:6. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Pronto. Eu, muitas vezes, levei o Murilo ao limite. E eu tinha aquilo dentro da minha mente. Se ele chegar ao limite, a culpa vai ser dele. Aí eu vou poder usar isso contra ele. Tá vendo? Existem casos e casos. Há casos de agressão que não existe isso. Mas há casos de agressão que você precisa ficar atento. Você precisa parar para perceber. Será que isso aqui foi real mesmo? Será que isso aqui foi de graça? Será que isso aqui foi descontrole do outro só? Ou os dois num momento de tolice? E a própria mulher, às vezes, naquela instigando. Eu já atendi mulheres que confessaram para mim que instigava seus maridos. E diziam, bate, você não é macho? Pode bater. Bate, pode machucar. Vai, bate, agora você vai bater. Eu já atendi uma mulher que ela pegava a mão do marido dela e batia nela com a mão dele, assim, sabe? Bate, você não vai bater. Eu já vi um caso, essa eu não atendi, mas já vi um caso, de uma mulher que ela se bateu, ficou toda marcada, então se bateu sozinha, e o marido conseguiu filmar ela ali, e acusou ele de agressão. Olha só. Porque a mulher, quando ela quer ser perversa, ela vai até o fundo do poço. Não existe fundo do poço para ela, não existe. Se chegar no fundo, ela vai cavar mais um pouco. Mas se ela cavar mais, ela chega no inferno. Lá, daqui a pouquinho. No -3 lá, do inferno. Mais um pouquinho. Existem mulheres que aquele homem está tentando apaziguar aquela situação, como já aconteceu algumas vezes na minha casa, de tentar apaziguar a situação, falar assim, não vou brigar com você. Não vou brigar, vou sair, não vem não. E eu ia atrás dele, falando na cabeça dele. Você vai voltar, você vai falar, você vai ouvir, porque eu quero conversar e tal. E se não houver um alto nível de controle naquele homem, o que geralmente as pessoas não estão tendo, principalmente os que não servem a Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai partir para agressão. E aí, aquela mulher pode se aproveitar exatamente daquilo. O que é justificável, você tem que me dizer. Porque no seu momento de cegueira pode até ser justificável, mas depois que você vê, você precisa ter sinceridade com você mesma e dizer assim, ó, eu tinha planos ocultos, eu queria que chegasse nessa situação mesmo. Eu queria mesmo que fosse assim. Eu queria mesmo que agisse dessa forma, queria. Seja sincera com você. E a palavra deixa clara. Está deixando, na verdade, claro para quem quiser ver. Que o tolo, as palavras do tolo, o envolvem em brigas. E ele pede para receber uma surra. Aos que pedem de forma literal e aos que só com a sua provocação, só com o jeito. Às vezes, mulher, escuta o que eu estou lhe dizendo. Às vezes, numa situação de contenda, você pode até não falar assim, ó, bate em mim, não sei o quê. Pode não falar,
Pode não chegar nesse nível, não. Mas você pode chegar no nível do quê? Você dá um cutuco nele aqui, ó, no peito, ó. Vamos! Vai! Você vai instigar o que você não poderia. Aí, você vai reclamar depois. Só um cutuco que você dá nele. Só às vezes um safanão que você dá nele. Vai embora também. Dá uma empurrada nele. Se ele virar, a força que ele tem, você não tem para segurar. Eu tenho sim, e tal, isso aqui. Não faz isso não. Não faz. Às vezes você está num momento de ira, de discussão, vai para algum lugar, sai dali. Você tem vontade de pegar assim, nossa, agora eu te esgano, né? Sai dali, perigo, vai acontecer algo muito sério ali. Levanta, vai embora, não toca não. Só aquela instigada do cutuco, dá um cutuco nele, né? Vamos, você não vai gritar agora e tal, isso aqui? Não vai funcionar. Vai trazer desgraça para a sua vida. E amanhã, você tem uma nora batendo lá na sua porta, dizendo assim, ó, seu filho me bateu. Que isso? Que menino horrível, que rapaz horrível. Veja qual foi a brecha que você abriu lá no passado. Às vezes, você vai ter um filho batendo na sua porta e dizendo assim, ó, minha mulher surtou, voou em cima de mim, me agrediu, fez não sei o que, fez não sei o que lá, e agiu de uma maneira horrível. Aquilo vai te trazer lembranças horríveis. Isso pode causar algo em você muito ruim, para os seus filhos de uma forma muito ruim. Haja com sabedoria. Não haja mais como se fosse cega. Provérbios 2:6 diz, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Na Viva, pois é o Senhor quem dá a sabedoria. De sua boca vem a compreensão e o discernimento. Ah, mas onde que eu vou achar essa tal de sabedoria? Do Senhor. Ah, mas aonde que eu vou encontrar direção para o que eu preciso? Do Senhor. Pois é dele que vem a compreensão daquilo que você não está entendendo. Não está entendendo? Vai buscar no Senhor. Não estou entendendo, Senhor. É dele que vai vir a compreensão. É dele que vai vir a sabedoria. É dele que vai vir o conhecimento. É dele que vai vir a visão novamente. Para você poder dizer assim, eu era cega, mas agora eu vejo. É o momento. Essa semana é o momento para você de olhar, enxergar e decidir. Eu era cega, mas agora eu vejo. Vá pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Vá consertar o que precisa consertar. Vá arrumar o que está errado, bagunçado, dividido. Vá arrumar as coisas. Vá pedir perdão, às vezes por instigar uma briga, por querer, pelas suas palavras quase clamarem, como a Bíblia diz, por uma surra. Vá consertar as coisas. Deus é um Deus misericordioso e que está pronto a derramar sobre nós conhecimento e discernimento. Se tem uma coisa boa, é conviver perto de pessoas que têm discernimento. Aquela pessoa que sabe o momento de agir, o momento de parar, o momento de ir embora, o momento de chegar. Meu Deus, que maravilha! Como é bom viver perto de quem tem discernimento, de quem entende as coisas rápido. E isso vem de quem? Não vem de cursos, não vem dessas coisas, vem da boca do Senhor, do próprio Deus. Então, vamos orar e buscar ao Senhor, mais uma vez, a sabedoria, o entendimento, o discernimento e a compreensão do próprio Espírito Santo. A sua oração hoje tem que ser exatamente essa. Eu era cego, Senhor, mas agora eu vejo. Ai, como é que você ficou sábia desse jeito? Como é que você parou de agir assim? Eu não sei. Eu sei que eu era cega, mas agora eu vejo. Respondo igual esse homem. Pessoal, aquela confusão, um perguntando daqui, e chamaram os pais dele, e perguntando para todo mundo, e vai nele de novo. E aí fala, né, e aí, vamos lá, a gente quer uma resposta. Eu não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Olha lá, eu não sei. Eu só sei que eu não via.
Eu só sei que eu agia com tolice, como louca. Eu só sei que eu agia só pela emoção. Eu só sei que eu tentava curar feridas de uma maneira errada. Eu só sei que eu queria chamar a atenção do jeito errado. Eu queria que me notassem. Aí eu fazia isso da forma errada. Aí eu brigava, aí eu gritava. Aí eu agia como louca. E não é assim que as coisas funcionam. Então, busque esse discernimento. Essa sabedoria do Senhor. Para você poder dizer com a boca bem cheia. Quando alguém disser algo para você. Ah, agora você falando isso, olha o que você fazia. Eu era cega. Mas agora eu vejo, agora eu não sou mais. Eu me lembro muito bem, tudo que você fez, o jeito que você agiu, eu era cega, mas agora eu vejo. Até quando você for pedir perdão para alguém, às vezes aquela pessoa vai querer falar para você, fulana, tal, você vai, me perdoa, e a pessoa fala assim, me perdoa, agora, olha tudo que você fez, olha a forma que você agiu, eu era cega, mas agora eu vejo. Eu não vim aqui para discutir, não. Vim aqui para resolver. Você vai ver as portas se abrirem para você. O Senhor é um Deus que abre portas e que está pronto a agir. Senhor, fale conosco. Senhor, nos dê sabedoria. Encha a nossa boca de sabedoria. Espírito Santo, nos faça ver. A cada dia mais. Meu Deus, ia muitas vezes curar com os nossos erros. Para que outros não caiam no mesmo buraco que nós caímos um dia. Espírito Santo, ajude a cada uma dessas mulheres a serem inundadas, meu Deus, com uma dose extra de sabedoria. Não é uma dose extra de sabedoria, meu Deus. E não é fácil de recebê-la. Não é fácil. É doloroso quando você lê a palavra, ouve a palavra, e a palavra confronta você com o profundo da alma ali. Que é como se rasgasse ao meio. Mas é nesse momento que o Senhor está pronto a agir. No momento em que éramos cegos, estamos próximos de sermos curados. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que essa palavra tenha confrontado muitas, e que ela entenda que quando vem um confronto, é que ela está próxima de ser curada de alguma coisa. Espírito Santo, eu peço, cure mulheres, cure, meu Deus, visões, cura, meu Deus, corações amargurados, almas feridas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, cura sobre almas feridas, almas que foram, meu Deus, destruídas e machucadas, muitas vezes no passado, e hoje estão tentando se curar da maneira errada. Meu Deus, derrama a cura do Senhor, um bálsamo que sara todas as feridas em nome do Senhor Jesus. Cura, meu Deus, famílias em nome do Senhor Jesus, aonde uma tola assumiu e governou. Espírito Santo, dê-nos a oportunidade de dizer, éramos cegos, mas agora vemos. Não queremos mais o lugar de cegos, não queremos mais o lugar de pedir esmola, queremos agora enxergar, sair dizendo para as pessoas que fomos curados, que agora vemos, que agora estamos em pé, que agora não pedimos mais esmolas, mas vivemos com a herança do nosso Pai, vivemos da forma como temos que viver, agora tomamos posse daquilo que é nosso, porque é nosso por direito, o Senhor nos deu, então derrama sobre nós, meu Deus, esse favor, essa sabedoria. Meu Deus, eu peço, coloca favor ao falar, coragem ao falar. Às vezes há pessoas, meu Deus, travadas, sem coragem até de pedir perdão, de consertar as coisas, o medo do confronto. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor a inunde com um favor e com uma graça sobrenatural, e que não saia da boca dela, eu era cega, mas agora eu vejo. Eu era cega, eu não via, eu não enxergava, eu só mendigava, quando na verdade eu sou filha. Eu ficava mendigando, eu ficava pedindo esmola, e na verdade, na realidade, eu sou filha. Então eu peço em nome de Jesus, que mulheres sejam curadas, que abram suas mentes, que a sua visão, meu Deus, seja ampliada, e que ela consiga encontrar o caminho certo de tudo, que a palavra tenha confrontado, e confrontado de uma forma bem dolorosa, porque é ali que a cura vai começar. Em nome de Jesus, meu Deus.
Quando começa uma palavra e um confronto tão doloroso, que nós temos vergonha de pensar e de lembrar de quem éramos. Venha o consolo do Espírito Santo, pois o Senhor se manifesta na nossa fraqueza, o Senhor se manifesta na nossa vergonha, o Senhor se manifesta no nosso momento de pedir esmolas, naquele momento que estávamos lá mendigando, pedindo esmolas, que estávamos ali, meu Deus, jogados, gritando por um pouquinho de alguém que quisesse dar. E quando nós vemos, quando encontramos a luz, e a luz é o Senhor é a luz, agora nós vemos, agora não mendigamos mais, agora vivemos de acordo com aquilo que o Senhor nos prometeu. Derrama sobre nós, meu Deus, favor. Abra os nossos olhos, abra, meu Deus, a nossa mente, abra portas para nós e derrama sobre nós um favor sobrenatural, que possamos encontrar um favor, meu Deus, que ninguém encontrou, que ninguém atingiu, mas aqueles que esperaram no Senhor, esperaram o Senhor passar, aqueles que ouviram o seu chamado, aqueles que escutaram a sua voz, que possam voltar a ver em nome de Jesus e consertar, porque ainda há tempo. Se o Senhor tem falado, ainda há tempo, tem muito tempo, ainda há tempo. Há tempo para consertarmos aquilo que fizemos errado. Não há tempo para perder tempo, mas há tempo para sermos melhores em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu amo, eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nos ajudou e também nos ajudará em cada passo que dermos, pois o Senhor está no nosso futuro. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.